Galera, fiz um vídeo para resumir as aulas de 1 a 6, né, que a gente viu semana passada. Então, na aula 1 e 2, vocês viram o que era ponto médio de um segmento. Então, o que acontece? Num ponto médio, é a mesma coisa do que eu ter a distância entre um ponto e outro, e eu quero saber onde fica o meio desse segmento, né? Então, isso vai ser o ponto médio, é o ponto do meio, que eu chamei de M aqui. Se ele é o ponto do meio, então essa distância que é a M e essa distância AB tem que ser a mesma. Para descobrir essa distância, a gente usa essa fórmula aqui, ó, que nem a gente faz com média mesmo de... média de nota, né? Média de altura, essas coisas assim. A gente soma as medidas que a gente tem e divide, né? Pelo número de quantidades que eu somei. Então, como aqui são dois pontos, né? Eu vou somar os dois pontos de A, as duas coordenadas de A e de B, do X, né? Então, eu vou somar a coordenada X dos dois e dividir por 2. Para saber a coordenada Y, eu vou somar as coordenadas YA e YB, vou dividir por 2. O que significa isso aqui? É os pontos, ó. O ponto A não tem uma coordenada X e uma Y, o B não tem uma coordenada X e Y, então são esses os pontos que vai lá para a fórmula para vocês calcularem um ponto médio. Então, nos exemplos, ele trouxe com números, né? Mas é basicamente isso. Na aula 3 e 4 do setor B, vocês veem a distância entre dois pontos. Mas distância, agora eu quero saber quanto mede exatamente do A até o B. Então, eu quero toda a distância. Eu não quero mais achar um ponto médio. Agora, eu quero descobrir a distância. Quanto é de A até B. Para descobrir essa distância, o livro traz a fórmula, né? Que a gente descobre essa fórmula fazendo o Teorema de Pitágoras, lá naquela página da 3 e da 4, né? Da aula 3 e 4. E a gente chega nessa fórmula aqui, que é pegar as coordenadas x do B e diminuir do A, elevar ao quadrado, do YB e do YA e elevar ao quadrado. Então, aplicando essa fórmula, eu consigo descobrir qual é a distância entre dois pontos, tá? Na aula 5 e 6, ele fala sobre inclinação e coeficiente angular, tá? Tem uma diferença de inclinação para coeficiente angular. A inclinação, ela é o ângulo que está sendo formado entre a reta e o eixo X. Então, ali no exemplo que eu coloquei, ó, tem uma reta, eu tenho o eixo X e o eixo Y, e tem uma reta rosa aqui, ó, tá? Esse ângulo que está formando com o X, a gente vai chamar de alfa. Isso é a inclinação da reta, tá? Quando acontece da reta ser ao contrário, ser decrescente, mesma coisa, eu vou pegar o ângulo Y, o ângulo alfa, desculpa, que tá aqui, que forma com a reta e o eixo X. Então, sempre nesse sentido, tá? No sentido anti-horário, sempre do X até a reta, tá? Isso é inclinação. E esse ângulo sempre vai estar entre 0 e 180, né? Então, isso é inclinação, é o ângulo que faz com o eixo X. Agora, coeficiente angular, ó, o coeficiente angular quando a gente tem lá a equação da reta, né, que a equação de uma reta é y igual a x mais b, né, esse a é o nosso coeficiente angular, que a gente tá chamando de m agora no momento, mas é a mesma coisa, tá? Então, coeficiente angular é aquela letra do a lá, do m, tanto faz qual a letra que a gente for usar, mas é aquela que acompanha o x. Então, isso é o coeficiente angular. Tem duas maneiras da gente descobrir esse coeficiente angular. Uma delas é se eu conheço os pontos da reta. Se eu conheço dois pontos da reta, eu consigo fazer isso aqui, ó. YA menos YB, XA menos XB, né? Então, eu tô conhecendo os dois pontos da reta, A e B, né? Que nem lá em cima eu tinha mostrado para vocês exemplo, né? Que tinha ali a reta A e B. Se eu conheço esses dois pontos da reta, eu consigo descobrir o M através disso. Ou tem outra maneira de eu descobrir esse M, esse coeficiente, que é fazendo a tangente daquele ângulo que a gente tem da inclinação. Essa é outra maneira da gente descobrir o M. Mas esse M, voltando, né, lembrando que esse M é a mesma coisa do que aquele A que a gente aprende lá da equação da reta, tá? É aquele que acompanha o eixo X na equação da reta. Espero ter ajudado com esse vídeo e vou mandar foto desse resuminho que eu fiz para ajudar vocês a estudar.